Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana Berbert, sou professora de redação, especialista na redação do Enem, mas basicamente estou me tornando também uma especialista na redação do vestibular da UENG, da Universidade Estadual de Minas Gerais. Nós não temos, infelizmente, muitos materiais ainda, não temos ainda muitas redações antigas dos estudantes para que a gente possa analisar, avaliar os critérios, avaliar o perfil específico da banca, mas nós temos feito o possível e tenho compartilhado com vocês aqui no YouTube bastante do que tenho visto e analisado das redações. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês algumas sugestões de gêneros argumentativos que podem ser cobrados no vestibular da UENG, na redação da UENG, beleza? Nós sabemos até agora que o edital deixa bem claro que será um gênero discursivo argumentativo. Portanto, os exemplos, os tipos, as sugestões que eu trarei para vocês se encaixam dentro de um gênero argumentativo. Não tem como descobrirmos, não tem como adivinharmos qual vai ser o gênero, não tem como fazer uma análise, porque até agora nós só tivemos 2 vestibulares da UENG, praticamente, que foram amplamente divulgados e que a gente tem ali meio que um perfil para analisar, para ver como foi, tá certo? Os mais antigos, alguns a gente não tem mais acesso, também mudou muito o perfil nos últimos anos, então por isso a gente vai ficar focado, a gente vai analisar basicamente esses dois, 2022, 2023, beleza? Então, outra coisa importantíssima que eu quero falar com vocês, e eu já vou passar para o slide para a gente fazer algumas anotações importantes. Não se preocupe tanto com gêneros, tá? Então, olha, a gente vai falar um pouquinho da resposta argumentativa, da apresentação de um congresso / palestra, comentário, artigo de opinião, e-mail, carta aberta, carta de solicitação, carta do leitor, carta pessoal, abaixo-assinado, roteiro de podcast, manifesto coletivo, e eu vou falar de 2 outros bônus. Mas não precisa ficar tão preocupado assim com o gênero. Por que, Giovana? Você acha que o gênero não manda tanto? No caso da UENG, não. O que vai mandar muito na redação da UENG, o que vai determinar a sua nota, anota isso daí, é a adequação, anota aí, a adequação à proposta. Giovana, o que é a adequação à proposta? É entender, é analisar, na verdade, se você, durante o seu texto, entendeu a situação comunicativa. Anota, porque eu vou apagar, porque eu vou precisar de mais espaço. O que é essa situação comunicativa? A UENG, ela sempre vai dar para você um comando que deixa bem claro quem você é, ou seja, você é um estudante, você é um professor, você é um estudante universitário, você é um estudante do ensino médio, para quem você escreve. Para quem é aquele texto que você está escrevendo? É para outros alunos? É para outros professores? Onde esse texto está sendo divulgado? Nas redes sociais, em um jornal, em uma revista, em um congresso? E qual é o objetivo? Meu querido, minha querida, se você obedecer, se você se adequar, se você vestir a máscara, se você vestir a fantasia dessa situação comunicativa, se você realmente entender a concretude disso, como assim? Imagina que você literalmente coloca uma máscara. Imagina que você literalmente veste a roupa daquele personagem que a prova está pedindo para você. Você vai ter sucesso na redação da UENG. A UENG, ela se preocupa muito mais em analisar se o aluno entendeu a proposta da redação do que se o texto dele tem título, se está com os parágrafos adequados. A UENG se preocupa muito mais com isso. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores e reafirmo. Preocupe-se muito mais com a situação comunicativa no caso da UENG. É muito mais valioso para você obedecer ao que a UENG te entregou do que necessariamente fazer uma redação perfeitinha dentro do gênero. Então, faça isso daqui, tá certo? Vou apagar porque eu quero anotar mais coisas aqui nessa folha com vocês, tá? Então, dá um pause, anota aí e vamos continuar. Então, simbora. Antes de falar sobre cada um dos gêneros, eu queria chamar a atenção de vocês para outra coisa. Como a gente sabe, vai ser uma argumentação. Giovana, como é que você sabe isso? Tá lá no edital. Não acredita em mim, não. Vai lá e confere no edital. Dá pausa no vídeo e confere. Vai ser um gênero argumentativo.
Primeira coisa que nós temos que ter muito claro na nossa mente é o objetivo de todo o texto argumentativo. O que está por trás da argumentação? Está por trás da argumentação um posicionamento, mas não é um posicionamento do tipo, eu penso assim, eu acredito nisso e ponto. Não. A argumentação envolve um posicionamento mais a persuasão. O que seria isso? Eu tenho um posicionamento e eu quero convencer você. Eu quero que você que está aí lendo o meu texto pense igual a mim. Então, todo texto argumentativo, ele tem como objetivo convencer o leitor. E como se convence o leitor? Se convence o leitor com argumentos. Quais argumentos? Geralmente, esses argumentos, eles são baseados em falas de autoridade de outras pessoas. Então, um sociólogo, um filósofo, é importante que você tenha pelo menos 1 ou 2 na manga para poder usar na redação. Exemplos concretos, para você mostrar que aquilo que você defende, aquilo que você acredita, você não tirou da sua cabeça, não são vozes da sua cabeça, você vê isso no seu dia a dia. Você pode usar, inclusive, ficção. Então, exemplos ficcionais para falar daquilo que você quer. Mas o ideal é que você apresente o seu ponto de vista com argumentos. E outra coisa muito importante sobre argumentação, qual que é a divisão de textos, de parágrafos, perdão. Nós temos aqui, basicamente, 3 divisões. A introdução, em que você apresenta o seu ponto de vista. Apresentei só meu ponto de vista, só meu posicionamento. O desenvolvimento, que é onde você explica por que você pensa assim, você desdobra o seu pensamento, olha, eu penso assim por causa disso, porque eu tenho esse exemplo concreto para mostrar para você. E por fim, a conclusão, em que você faz um resumo do que você apresentou e reafirma, repete o seu posicionamento. Basicamente isso. Só que a redação da UENG, agora, no vestibular 2024, que vocês vão fazer para entrar no que vem, então chama 2024 por causa disso, vocês têm agora 30 linhas. Vocês têm 18 linhas a mais do que vocês tinham no ano passado, que eram só 12. E o que isso significa? Como você tem mais espaço para argumentar, espera-se que esse parágrafo de desenvolvimento ele seja dividido em 2. Por quê? Tecnicamente, agora, você terá 2 argumentos, 2 posicionamentos. Não é 2 posicionamentos. Seriam 2 formas de sustentar o seu único posicionamento. Então, eu penso assim sobre o assunto e eu penso assim por causa de X e por causa de Y. Vamos pegar um ponto concreto aqui. Por exemplo, você está fazendo um depoimento sobre um episódio de preconceito linguístico que você presenciou na sua escola e no meio do depoimento você vai se posicionar de forma contrária ao preconceito linguístico. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um posicionamento que é o preconceito linguístico é uma coisa ruim. Meu posicionamento é eu discordo do preconceito linguístico. Para eu conseguir persuadir, eu tenho que convencer o meu leitor de que o preconceito linguístico é ruim. E como que eu convenço que o preconceito linguístico é ruim e não é só uma piada, não é só uma brincadeira? Bom, eu posso usar falas de autoridade, então eu posso falar, olha, é ruim porque fulano de tal falou, psicólogo tal falou, linguista tal falou. Eu posso trazer exemplos concretos, tanto como é um depoimento, eu posso narrar aquilo que aconteceu, só que no meio da minha narração eu tenho que demonstrar como aquilo foi ruim. Então eu tenho que falar das consequências daquele episódio para a pessoa que sofreu preconceito linguístico. Mas eu também posso me valer de um filme que eu assisti e que me fez identificar que aquilo era um preconceito linguístico, de uma novela que eu assisti, certo? Então eu convenço meu leitor assim. Então eu tenho que ter um posicionamento. Eu não gosto de preconceito linguístico. Eu sou contra preconceito linguístico. Mas eu não posso só parar aí. Eu não gosto e ponto final. Eu tenho que falar por que eu não gosto. Olha, eu não gosto do preconceito linguístico porque causa essa consequência. Eu não gosto do preconceito linguístico porque é uma forma de violência assim, assim, assado. Então é isso que você precisa fazer. Ter um posicionamento e convencer a pessoa que está lendo seu texto que seu posicionamento faz sentido, tá? Como são 30 linhas, o ideal é você dividir em desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Explicar, dar exemplos, convencer com 2 argumentos básicos. Imagina só, vamos pensar em outro exemplo concreto que às vezes vai facilitar para você. Você tem um posicionamento que você precisa de um celular novo.
Esse é o posicionamento. E você precisa persuadir alguém a te dar um celular novo. Seus pais, seus avós, seus tios, seus amigos fazer uma vaquinha para te dar um celular novo, o seu namorado, sua namorada. Você quer convencer aquela pessoa. Quais são os argumentos que você pode usar para convencer? Bom, você pode começar, por exemplo, dizendo que você precisa do celular para finalidades educativas. Eu preciso do celular porque eu preciso de um celular que tenha uma boa memória, né, para eu poder salvar muitos arquivos, que tenha uma boa câmera para eu poder tirar fotos, às vezes, de livros e transformá-los em PDF, tirar fotos de arquivos e transformar em PDF. Eu preciso de ter um celular que suporte ali passar vídeos com alta qualidade para eu poder assistir aulas melhor. Então, olha só, o primeiro desenvolvimento seria aqui defender os benefícios de um novo celular. Então, isso é o argumento para você persuadir. E o argumento 2, por exemplo, pode estar focado no próprio entretenimento. Você pode falar, olha, eu preciso de um celular novo, porque eu também preciso de ter um tempo livre. Giovana, não vai funcionar. Então, você pode usar, por exemplo, o argumento do trabalho. Se eu tiver um celular, eu posso produzir conteúdo melhor, eu posso gravar vídeos, gravar reels, gravar vídeos para o TikTok, fazer edições melhores, e eu posso ganhar mais seguidores, isso pode me dar mais visibilidade na internet. Então, perceba, você consegue convencer uma pessoa a te dar um celular novo. Aposto que você consegue. Se você consegue convencer uma pessoa a te dar um celular novo apresentando argumentos, você consegue, por exemplo, se posicionar contra canudos plásticos. Você consegue se posicionar contra o preconceito linguístico. Você consegue se posicionar a favor de medidas de educação ambiental nas escolas. É só seguir a mesma linha de raciocínio. Ter um posicionamento e defender esse posicionamento. E dividir o texto dessa forma, ok? Vamos para os gêneros agora? Vamos falar sobre cada um deles? Lembrando que todos esses gêneros podem ser divididos em 4 parágrafos. E esses 4 parágrafos podem ser introdução, D1, D2 e conclusão, certo? Todos eles podem ter essa mesma divisão aqui que eu já falei para vocês. Começando com resposta argumentativa. Já foi cobrada resposta argumentativa no vestibular da UENG, certo? Nós não sabemos ainda se tem ou não a cultura de repetir gêneros, mas a gente pode trabalhar com essa hipótese. Vamos trabalhar com a hipótese que pode repetir resposta argumentativa. Preste atenção no que eu vou falar, faça anotações, tá certo? Dúvidas, deixe no comentário. O que é uma resposta argumentativa? Gente, o próprio nome já diz, é uma resposta a uma pergunta. Só que uma resposta, ela pode ser sim ou não. Só uma resposta. Por que ela é argumentativa? Sabe quando você está fazendo uma prova e tem aquela parte justifique sua resposta? É isso. Você não pode simplesmente dizer sim ou não. Você tem que dizer o porquê. Então é sim, por quê? É não, por quê? Então se for sim, você tem que falar por quê. Se for não, você tem que falar por quê. E isso é uma resposta argumentativa. Então, o que você vai fazer? Um texto de 30 linhas, respondendo claramente uma pergunta e explicando por que você respondeu daquela forma. Às vezes, a pergunta não vai ser sim ou não. Às vezes, a pergunta pode ser qual, né? Qual é? Quais são? E a mesma coisa, você tem que responder. Na resposta argumentativa, na introdução, você vai ter que responder claramente a pergunta. E é importantíssimo, preste atenção nisso que eu vou falar. Preste atenção. No caso da UENG, é importantíssimo que o seu primeiro parágrafo, que no caso, imagina, né? Imagino eu que seja a sua introdução, é importantíssimo que você contextualize aquela resposta. Como assim contextualize, Giovana? Se você está numa resposta para uma postagem de internet, é importante que você diga assim, enquanto aluno do ensino médio, concordo com o posicionamento da fulana de tal na postagem tal. Se for de uma publicação de uma universidade, eu, enquanto estudante da universidade, discordo totalmente do posicionamento exposto na postagem tal. Então, é importantíssimo que você contextualize. E isso vale para todos os gêneros da UENG. Contextualize, tá? Se for apresentação de um congresso, de uma palestra, mesma coisa. Você vai começar contextualizando. Se a gente estivesse falando de um outro momento, que a gente só tinha 12 linhas, talvez não daria pra gente fazer uma contextualização tão longa, mas era importante, 1, 2 linhas de contextualização. Agora a gente tem 30, então é bom que você trabalhe com esse espaço contextualizando. Então, apresentação de um congresso, você pode começar assim, é um prazer estar no congresso tal,
para divulgar o meu trabalho enquanto estudante tal. Claro que você não vai colocar seu nome, tá? Tô falando assim, estudante do ensino médio, estudante da universidade. Então, faça sempre essa contextualização. O que aconteceu com essa apresentação de um congresso? Foi uma proposta do ano passado, em que você tinha que imaginar que você estava num congresso e você falaria sobre um assunto tal, sobre um tópico tal. Era isso, tá? Então, caso peça isso novamente, faça isso, comece contextualizando. É um prazer estar aqui no congresso tal para discutir sobre tal assunto de muita importância, de muito valor na sociedade brasileira por causa disso, certo? Então, o que é a apresentação de um congresso? Lembra da máscara. Coloque a máscara, imagine que você vai no congresso. Se você tivesse que fazer uma palestra, o que você falaria naquela palestra? Como que você dividiria a sua palestra? Aí sempre vai depender também do assunto. Mas é importante esse primeiro momento, essa contextualização aqui, é o momento em que você vai mostrar que você entendeu a situação comunicativa na qual você se encontra. Tá certo? A apresentação de um congresso, palestra foi. Próximo, comentário. Giovana, comentário do quê? Exatamente, depende muito do que você vai comentar. O comentário ele é bem parecido com a resposta argumentativa. Só que a resposta argumentativa pressupõe uma pergunta. O comentário não. Você pode estar fazendo um comentário de uma postagem que não foi uma pergunta. Então, como assim um comentário de uma postagem que não foi uma pergunta? Por exemplo, eu posso ter ali um comentário de uma postagem da universidade que a universidade se posicionou a favor ou contrária a alguma coisa. E aí esse comentário pode ser se a pessoa é ou não favorável ou contrária ao posicionamento da universidade. Então pode ser um comentário em que você concorda ou discorda de alguma coisa. Esse comentário, gente, vai depender muito do contexto. Pode ser um comentário de uma universidade, pode ser um comentário de um professor, pode ser um comentário de um outro estudante. Então o nível de formalidade vai depender muito daquilo que você está comentando. Tá? Então, algumas pessoas pedem, por exemplo, Giovana, faz um texto modelo, libera um modelo para o Eng. Não tem como, não tem como. Como são gêneros variados, eu preciso que você faça essa contextualização e você aprenda a escrever naquele contexto. Senão, meu querido, você vai perder muitos pontos lá na competência de microestrutura textual, de macroestrutura. Você vai perder muitos pontos na primeira competência, que é a compreensão da proposta de redação. Então, se você for nessa de modelo, você vai se dar mal. Por quê? Porque a redação da UENG pede que você compreenda esses aspectos básicos. Pede que você contextualize, pede que você se adeque à situação comunicativa. E isso o modelo nenhum te entrega, porque isso varia demais. Então você tem que entender, você tem que ter uma boa interpretação de texto para que você consiga fazer o comentário. Então, recapitulando, comentário é um gênero que você precisa saber qual é o contexto que você vai comentar. Você está comentando, por exemplo, uma postagem em uma rede social ou é um comentário em um fórum? E aí não é o fórum que a gente conhece na cidade, não. É um fórum de discussão, por exemplo, de uma disciplina. E você está respondendo uma postagem de quem? Porque aí o nível de formalidade vai variar também, tá certo? Artigo de opinião. Para mim, artigo de opinião é uma grande aposta baseada em vozes da minha cabeça, tá? Então, pensando aqui, Giovana, argumente, né? Argumente porque você acha que é um artigo de opinião. Os meus argumentos seriam, é um gênero argumentativo, é um gênero muito importante no nosso contexto, porque o tempo todo a gente está opinando e a gente precisa desenvolver nossos argumentos. É um gênero que cabe muita interlocução, então estratégias para você dialogar com quem está lendo são muito bem-vindas. E eu acho um texto muito gostoso de ler. Ponto. Para mim, esse é o motivo de um artigo de opinião poder cair na UENG. Não tem pista em rede social, em edital, não tem nada. Eu só que acho que é uma possibilidade, tá? Por isso que eu acho que o artigo de opinião vale a pena você dar uma olhada. Giovana, o que é um artigo de opinião? O artigo, né? Por que artigo? Porque é um texto, e geralmente a gente chama textos de artigo, né? Esse artigo, ele tem introdução, argumentos e conclusão. Ponto. E a opinião, porque você vai falar para mim o seu posicionamento. O artigo de opinião, ele tem uma coisa muito forte nele, que é a tentativa de convencimento. Então, o artigo de opinião não é assim, olha, gente, essa é a minha opinião, um beijo, tchau, até a próxima. Não. É a ideia de, tipo assim, eu preciso que essa pessoa concorde comigo. Eu preciso fazer com que essa pessoa pense igual eu penso.
Esse é o foco do artigo de opinião, tá certo? E o artigo de opinião, ele pede muito, ele aceita muito interlocução com o seu leitor. Então, não é uma redação do Enem que você fala a sua opinião, mas sempre distanciado. Não, o artigo de opinião pede primeira pessoa, você pode conversar com o seu leitor, você pode fazer perguntas retóricas. Então, o artigo de opinião é um texto muito mais leve, muito mais fluido, muito mais gostoso de escrever. Pensa que o artigo de opinião é como se você estivesse convencendo um amigo seu a assistir um filme que você assistiu e amou, uma série. Então, poxa, você precisa assistir Friends. Você precisa assistir Friends e aí vem entre os argumentos. Porque é um clássico, porque é uma das séries mais vistas no mundo inteiro, porque tem 10 temporadas, porque marcou uma geração, porque tem muitas piadas. Então, você vai mostrar ali porque aquela pessoa tem que assistir Friends, você vai mostrar argumentos, porque a sua intenção é convencer aquela pessoa de assistir Friends. E aí você pode, por exemplo, começar assim, você já se pegou procurando uma série e perdeu muito tempo por não saber qual escolher e acabou desistindo, ou então você está em casa em um domingo chuvoso e quer muito assistir alguma coisa para poder passar o seu tempo, papapá. Então assim, você pode fazer perguntas retóricas, você pode ter esse diálogo com o seu leitor. A intenção do artigo de opinião é justamente você convencer essa pessoa, mas convencer de uma forma próxima, subjetiva, pessoal. Tá? Então, por isso que o artigo de opinião, ele aceita muito bem primeira pessoa, muito bem, e inclusive primeira pessoa do plural, não só do singular, tá? Então, você pode falar eu penso, eu vejo, eu vi, eu gosto, mas também você pode usar o nós, sabe? Vocês também, né? Aí entra a terceira pessoa, você pode usar vocês, você pode se dirigir ao seu leitor. E-mail. Gente, eu vou falar de e-mail junto com todas as cartas, porque a estrutura é muito parecida, tá? E-mail e carta é muito parecido. Por que é muito parecido? Porque o objetivo é praticamente igual. Qual que é o objetivo do e-mail e da carta? Você dialogar com alguém. Só que como é um texto argumentativo, a gente não pode perder isso de vista, não é um diálogo qualquer, não é um oi amiga, deixa eu te contar uma coisa, uma fofoca que eu acabei de saber, não, é sempre uma argumentação. Então você sempre está conversando querendo alguma coisa. No caso, você está querendo convencer aquela pessoa, você está querendo mostrar para aquela pessoa que o seu posicionamento faz sentido. Então, no caso do e-mail, o que ele tem de diferente das cartas? Como ele vem ali no meio digital, vai ser interessante no e-mail, anota aí, que você coloque o remetente e o destinatário. Às vezes, você vai ter que inventar um e-mail fictício, caso o comando não te dê. Eu acredito que se o comando pedir um e-mail, ele vai dar para você ali um destinatário e um remetente. Nunca coloque o seu nome, nunca. Então, se for para fazer um e-mail, você pode fazer, por exemplo, e-mail assim, estudante.eng@gmail.com. O destinatário, professor.eng@gmail.com. Então, se o comando não te der, inventa um e-mail, mas inventa um e-mail com o nome da posição, o nome ali da função, e nunca o seu nome próprio. Nunca, não faça isso, tá? Eu acho que vai ser mais interessante pra gente, se eu apagar, né? Pra gente poder fazer anotações aqui. Vai ficar mais legal pra vocês também, pra mim também. Senão eu falo loucamente. Então, o e-mail é interessantíssimo que você coloque remetente, você coloque destinatário, você coloque assunto, então você simule mesmo o e-mail, tá? Também tem que ter vocativo, caro fulano de tal, prezado fulano de tal, despedida, atenciosamente e assinatura. Não assina seu nome, vou repetir, não assina seu nome, tá? Se o comando não te deu um nome, inventa um, mas não assina seu nome, tá? E aí inventar um nome é complicado, né? Por isso que é bom você colocar seu aluno, né? Sua aluna. Carta aberta. Qual que é a ideia da carta aberta? A carta aberta, ela tem título, tá? É a única aqui que vai ter título. E o título da carta aberta é muito simples. Carta aberta a, e aí você vai colocar o destinatário. Então, tem que ter um destinatário. E é importante também que tenha despedida e tenha assinatura também, tá? Giovana, o que é carta aberta? Acredito que se você tem Instagram, você deve ter visto que hoje em dia tá com uma febre de carta aberta no Instagram. O povo vai lá e faz uma postagem, carta aberta meu filho, carta aberta minha namorada, carta aberta aos meus alunos, aos meus professores. O que é uma carta aberta, gente? Você escreve uma carta para alguém falando sobre alguma coisa e você abre essa carta para todo mundo. Por isso que é aberta ao público geral. Então, nós temos duas possibilidades de carta aberta, tá? A primeira possibilidade de carta aberta é uma carta que você destina para uma pessoa só. Então, eu estou destinando a minha carta aberta aqui para uma pessoa.
Só que meu destinatário é um. Só que todo mundo pode ler. Então, a ideia do carta aberta ao meu filho, carta aberta ao prefeito da cidade, carta aberta ao presidente, é uma carta que é endereçada a uma pessoa, mas todo mundo pode ler tranquilamente essa carta, tá? E nós temos a segunda opção, que o destinatário é um destinatário geral. Então, tipo assim, carta aberta à população brasileira. Carta aberta aos torcedores do Cruzeiro. Então, é uma carta aberta geral para todo mundo, tá? É mais comum a carta aberta ser a um destinatário. Giovana, mas se eu tô mandando a carta para um destinatário, por que ela vai ser aberta? Porque geralmente o assunto da carta aberta interessa a todo mundo. Então, por exemplo, eu quero fazer uma carta aberta aos vereadores da minha cidade. E eu quero reclamar de uma coisa que está acontecendo aqui na minha cidade. E como é um assunto de interesse de toda a cidade, eu quero fazer essa carta aberta meio até para pressionar os vereadores a responder. Porque todo mundo sabe da existência dessa carta. Então, todo mundo vai querer uma resposta dos vereadores. Então, uma carta aberta aos vereadores é uma estratégia muito boa para você cobrar ações públicas. Porque todo mundo vai saber, então a pressão para que o vereador, o político responda é muito maior. Tá certo? Então, por que fazer uma carta aberta? Porque, apesar do destinatário ser uma pessoa ou um grupo, o assunto é de interesse geral. E outra coisa, é um assunto que quer uma resposta urgente. Por isso que vai ser uma carta aberta, para gerar pressão popular, porque todo mundo vai ficar sabendo, tá certo? E aí a mesma estrutura. Na introdução você apresenta o assunto, apresenta seu posicionamento e nos desenvolvimentos você explica por que você pensa daquela forma. E na conclusão você reafirma o seu posicionamento e no caso da carta aberta você pode até mesmo propor uma solução. Você pode até pressionar e falar assim, por isso eu acho que vocês devem agir dessa forma aqui para resolver o problema. É uma característica muito específica da carta aberta. Carta de solicitação. O nome já diz tudo. Você tem uma solicitação. Giovana, não é muito parecido com uma carta aberta? A diferença é que a carta de solicitação não é aberta. Você vai solicitar uma coisa para uma pessoa, para um grupo. Você pode estar solicitando uma verba para sua escola, você pode estar solicitando a inclusão de uma disciplina na sua escola, você pode inclusive solicitar a demissão de alguém, tá certo? Então, a solicitação ela é muito geral e segue a mesma estrutura da carta. Só que, no caso aqui, eu peço, que vocês lembrem de colocar local e data. Se a banca não der para você local e data, você pode colocar o local da prova que você está fazendo e a data do dia da prova que você está fazendo, tá? Então, se a banca não te der informações, você pode usar essas informações, o local onde você está e a data que você está. Carta de solicitação, mesma coisa. Vocativo, prezados fulanos. Giovana, eu não sei o pronome de tratamento que eu trato as pessoas. Senhor sempre dá certo, prezados, caros também sempre funciona, tá? Porque é formal, respeitoso. Despedida, atenciosamente serve para tudo também, tá? Carta do leitor. Gente, o próprio nome já diz, você é o leitor. Mas a pergunta é leitor do quê? Isso é importantíssimo, porque na carta do leitor você precisa fazer referência ao que você leu. O que é a carta do leitor? É um comentário, vamos lá. Imagina que você leu uma reportagem de alguém numa rede social, ou você leu a reportagem de alguém em um site, enfim, você leu a reportagem de alguém, o texto de alguém, e você quer comentar o seu posicionamento enquanto leitor, você quer comentar o que você pensa sobre aquilo. É muito fácil você fazer isso no caso do comentário. Mas existe também a possibilidade da carta do leitor em que você literalmente envia uma carta, mas também pode ser uma carta em formato de e-mail, né? Então aqui você está fazendo isso. Giovana, mas por que as pessoas faziam isso? Porque antigamente nos jornais tinha uma parte do jornal que era só de carta do leitor. Então os leitores, eles liam ali e pensavam, eu concordo com isso, eu discordo, o que eu penso sobre isso? Vou fazer uma carta. E aí ele escrevia, mandava para o jornal e o jornal publicava em uma seção só para aquilo. Então isso que é uma carta do leitor. É um texto que você vai concordar ou discordar de alguma coisa. E aí fica claro porque que é argumentativo, porque você tem um posicionamento. Você concorda ou discorda daquilo ali que foi dito, tá? Carta pessoal é o que eu acho mais difícil, por isso até que eu vou colocar de verde aqui. Porque geralmente a carta pessoal ela tem um assunto subjetivo, né? Então dificilmente vai ser argumentativo. Mas pode ser uma carta pessoal em que você tenha que argumentar com a pessoa que você está lendo sobre determinado assunto. Então não tem problema, pode acontecer. Eu, Giovana, acho pouco provável, mas não impossível. Abaixo assinado.
Gente, muita gente olha para esse abaixo-assinado e fala assim, caramba, por que vai ter um abaixo-assinado? Porque o próprio nome já diz, né? O que é o abaixo-assinado? Abaixo estão as assinaturas, né? Então, as assinaturas estão abaixo. Essa é a ideia do abaixo-assinado. E por que isso pode cair? Inclusive, já caiu na Unicamp. O abaixo-assinado não é só uma lista de assinaturas. Antes de ter uma lista de assinaturas, preste atenção, tem que ter um texto explicando o motivo daquelas assinaturas estarem ali. Então, o que é um abaixo-assinado? É um texto é uma lista de assinaturas, mas que antes dessa lista tem que ter uma explicação dos motivos para aquelas assinaturas, o motivo para aquelas assinaturas existirem. Aí entra a argumentação. Então entra a apresentação, quem é você ou quem são vocês, né? Vocês são um coletivo de mães, de alunos. Quem são vocês? Por que vocês fizeram aquele abaixo-assinado? Quais são os argumentos que vocês defendem? E a assinatura é como se fosse uma carta coletiva. Então, olha só, o meu posicionamento é esse, da mesma forma que o posicionamento dessa galera todinha aqui embaixo também é. Então, isso que é o abaixo-assinado, eu assino embaixo, né? Ou seja, a pessoa conseguiu resumir tão bem o meu posicionamento que eu assino embaixo em tudo que ela falou, eu concordo com tudo que ela disse. E o seu texto pode ser esse. Então, você vai ter que contextualizar, olha, abaixo estão as assinaturas de todas as pessoas que concordam com isso aqui, e nós concordamos com isso por causa disso e disso e disso. Esses são os nossos argumentos, tá bom? Roteiro de podcast. Hoje em dia tá muito mais fácil falar de roteiro de podcast, porque muita gente já ouve podcast. A questão é que os podcasts que a gente ouve, eles são muito fluidos, é pergunta, resposta, diálogo. Mas e se, no meio desse podcast de pergunta e resposta, você tiver a oportunidade de falar sobre um assunto? Então, a proposta da banca pode ser, você foi convidado para um podcast e você tem que falar um pouco sobre esse assunto aqui. Então, prepare o roteiro do que você vai falar nesse assunto. Pode ser isso. E o manifesto coletivo é basicamente algo muito parecido com o abaixo-assinado. Só que no caso do abaixo-assinado, tem assinaturas e no manifesto coletivo não. O manifesto coletivo é um texto em que você manifesta o seu posicionamento de forma coletiva. Então, não é um texto que você sozinho pensa assim. Você está manifestando o pensamento de um grupo. Então, por exemplo, o manifesto de um partido político. O que é o manifesto de um partido político? É um texto em que as pessoas que compõem aquele partido, os políticos que são afiliados àquele partido, escrevem para compartilhar com as pessoas quais os posicionamentos que eles têm sobre determinado assunto, sobre determinada pauta, ou trazendo a cosmovisão, ou seja, a visão de mundo que aquele partido tem sobre a política de forma geral. Então, isso é um manifesto coletivo. É um texto em que você manifesta o seu posicionamento sobre determinado assunto, e esse determinado assunto é o que a banca trouxe para você, e é um texto coletivo. Então, você pode assinar de forma coletiva, né? As mães solo, né? Mães estudantes. Então, isso que é um manifesto coletivo. Combinado? Beleza? Quero trazer para vocês agora 2 gêneros bônus que podem cair que não estão aqui. Vamos lá? Primeiro gênero bônus que eu trouxe para vocês é o depoimento. O depoimento, ele não é propriamente um gênero argumentativo. O gênero depoimento, ele é muito mais expositivo. No entanto, no meio do depoimento, você pode ter argumentação. Então, você pode narrar um episódio que aconteceu, expor um episódio que aconteceu, e depois dessa exposição, você pode ter o seu posicionamento. Você pode falar, olha, eu acho que isso aconteceu por causa disso, disso, disso. Então, por exemplo, eu vou fazer um depoimento em que eu não participei, mas que eu testemunhei um episódio de racismo. E aí eu quero falar o que aconteceu ali e trazer ali uma explicação. Por que eu acho que aquilo aconteceu e até mesmo como aquilo pode deixar de acontecer. Pode ser uma argumentação. Depoimento não tem título, é narrado em primeira pessoa e ali no meio do texto, então, você vai se posicionando naturalmente. O segundo gênero bônus que eu queria falar com vocês é o editorial. Gente, o que é o editorial? Preste atenção. De novo, tem alguns gêneros que é complicado falar com vocês porque eles já estão quase entrando em extinção e são pouquíssimos divulgados. Só que hoje a gente tem meio que a transmutação desses gêneros para o ambiente digital, que é muito legal, inclusive. O que é o editorial? Você vai pensar o seguinte, eu tenho um site de notícias. E esse site de notícias, escrevi, só um i aqui, não estava certo, notícias. Eu tenho um site de notícias. E nesse site,
Presta atenção numa coisa muito importante. Não existe imprensa neutra. Não existe imprensa neutra. Giovana, por que você está dizendo isso? Porque o simples fato de você escolher uma palavra e não escolher outra, deixa claro para mim qual é o seu posicionamento. Às vezes pode não deixar tão claro assim, mas eu consigo perceber pela escolha de palavras que você teve para fazer uma manchete, para divulgar uma notícia, se você concorda ou não com aquilo ali que você está falando, qual é o seu posicionamento sobre aquele problema, tá certo? Bom, e o site de notícias, às vezes, ele não deixa bem claro o posicionamento dele dessa forma. Mas aí ele escreve, então, o editorial. O que é o editorial? É um texto argumentativo em que o site, a empresa, o CNPJ se posiciona sobre um assunto. É isso. Então, eu tenho ali, por exemplo, o assunto. Vamos pensar num assunto bem aleatório, por exemplo. Pessoas que se gravam malhando na academia. Qual que é o posicionamento do jornal sobre isso? Folha da Mata. O que você pensa sobre as pessoas que se filmam na academia malhando? Pergunta. Aí, o que pode acontecer? Eles podem, então, ir lá e escrever um texto dizendo o que eles pensam, se eles concordam, se eles discordam. E aí não vai ser a Giovana assinando, vai ser a revista. O que a revista pensa sobre isso? De forma coletiva. Claro, gente, que é uma pessoa que escreve esse texto, mas o posicionamento não é da pessoa, é do editor. É da empresa. Então, é como se a empresa toda pensasse conforme aquele editorial. E lógico que segue a mesma estrutura. Introdução do assunto, argumento 1, argumento 2, para explicar o seu posicionamento e a conclusão em que você reafirma o seu posicionamento. Espero que você tenha anotado muita coisa sobre esses gêneros. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Estude, mas sempre com a consciência de que, nós não podemos garantir que nenhum desses gêneros vai cair, porque existem inúmeras possibilidades de gêneros discursivos argumentativos. E 2, a UENG valoriza muito mais a compreensão da proposta de redação, a adequação à proposta, do que literalmente você colocar ou não colocar título na redação. Então foque muito na leitura, faça uma leitura cuidadosa do comando de redação, para que você obtenha, então, muito sucesso na sua preparação. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de me apoiar, curtindo o vídeo, me seguindo aqui no YouTube. Vai ser um prazer ter você aqui no nosso canal. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.